Bem-vindos, eu sou João Carlos Canuto, trabalho com pesquisa participativa em agroecologia, buscando a construção do conhecimento agroecológico no contexto das realidades locais, da agricultura familiar e de assentamentos rurais, principalmente aqui no estado de São Paulo. Para isso, nossa equipe tem se concentrado em unidades de referência, que são propriedades ou lotes de agricultores, onde, digamos assim, tudo acontece em termos de construção do conhecimento agroecológico. Nessas unidades desenvolve-se uma gama variada de atividades, como observação, experimentação, adequação, aprimoramento, registro, reflexão e também o compartilhamento dos conhecimentos, que são feitos todos em eventos coletivos. Trabalhamos então com coletivos de agricultores e agricultoras através de formatos de eventos pedagógicos. O enfoque principal do nosso trabalho é a construção de todos os passos dos sistemas biodiversos, principalmente, desde o diagnóstico, planejamento, desenho, a implantação, o manejo, o monitoramento desses sistemas, a formação das pessoas, o compartilhamento dos conhecimentos sobre esses sistemas biodiversos. Então, eu trabalho também essas unidades de referência, é importante que se diga que são articuladas em redes maiores de outras unidades para a troca, então, desse conhecimento no nível de rede. Bem, o tema de hoje do congresso é agroecologia, conceitos e mitos. Vou fazer então uma abordagem bastante simples para tentar abranger a maior diversidade de interessados no tema. Bem, atualmente há um rico e bem-vindo debate, na nossa sociedade brasileira e mundial também, sobre a questão da agroecologia. Tentando contribuir para esse debate, então eu apresento algumas questões que julgo que são de compreensão ainda bastante deficiente no nosso meio. A agroecologia ainda hoje é entendida de modo bastante restrito em alguns meios. Às vezes ela é vista apenas como um mercado emergente, outras vezes apenas como um conjunto de técnicas, ou ainda como um formato específico da agricultura, desses formatos que a gente conhece com o nome de agricultura natural, agricultura biológica, agricultura biodinâmica, permacultura, agricultura orgânica, entre outras. Hoje a agroecologia já é aceita, no entanto, como uma nova ciência em consolidação, algo maior do que todas essas perspectivas que a gente falou. Ela forma então um conjunto geral de princípios e métodos, e esses princípios e métodos tornam-se concretos na forma de aplicações práticas, as mais diversas, dependendo de cada realidade local. Assim, a agroecologia articula interesses muito amplos da sociedade, buscando, em primeiro lugar, uma agricultura produtiva, que, ao mesmo tempo, seja harmônica com os ciclos naturais, num processo de inclusão social, e que represente realmente uma alternativa ao latifúndio e ao modelo do agronegócio. Assim, a resistência dos defensores da agricultura dominante se faz bastante presente, e ela, associada à insuficiência de compreensão sobre os princípios e métodos da agroecologia, tem reforçado um ambiente de senso comum sobre o tema. Isso tem se dado muitas vezes, aliás, margem a definições superficiais, banalizadas e às vezes até disparatadas sobre a agroecologia. Então é bom que entendamos que o modelo da agricultura atual, ele não é uma casualidade, Ele representa interesses muito claros, interesses econômicos e políticos muito claros. Não é resultado acidental no curso da nossa história. Falando em história, vamos voltar ao período do nascimento da agricultura, Antes
desse nascimento, no período anterior ao Neolítico, a economia se assentava muito na atividade realizada por caçadores e coletores nômades, né? Depois, aos poucos, foram se desenvolvendo práticas de manejo dos recursos para fins de produção agrícola. Os homens descobriram, observando a natureza, diversas possibilidades de ampliar, então, a produção e a sustentação das famílias e das comunidades. Então houve aí uma tendência, né, à fixação dos homens em aldeias. Isso foi uma verdadeira revolução, deu-se mais ou menos 10 mil anos atrás. Mas houve uma sequência de outras tantas revoluções agrícolas ao longo da história. Por exemplo, a Revolução Agrícola da Idade Antiga, a Revolução Agrícola da Idade Média, né, a primeira revolução agrícola dos tempos modernos, que se deu depois de 1500, e a atual Revolução Verde, a agricultura que nós hoje conhecemos como parecendo ser a única existente na história. Os principais fatores desse processo histórico foram os seguintes. Primeiro, um gradual avanço técnico. Depois, um aumento da dispersão e um aumento da população e da dispersão da população mundial, a redução do tempo de pousios, ou seja, antes se dava mais tempo entre um cultivo e outro para a regeneração da natureza dos solos, né? Isso foi se reduzindo. Outro processo foi a introdução do cultivo de cereais em grande extensão e também de plantas forrageiras, o surgimento da criação dos animais domésticos e, por fim, a navegação e o comércio já em escala mundial, um comércio mundializado. Todos esses fatores, né, contribuíram para que a evolução desde o nascimento da agricultura se desse até a atual agricultura da chamada Revolução Verde. No final do século XIX, com a Revolução Industrial, então se criou um cenário ideal para o desenvolvimento do modelo, hoje autodenominado Revolução Verde. Quais foram os principais fatores que contribuíram para isso? Primeiro, o papel da ciência, desenvolvimento grande, né, da ciência nesse período, as políticas públicas apoiando, né, toda essa nova investida, o desenvolvimento da química agrícola, tanto no sentido dos agrotóxicos como principalmente dos fertilizantes químicos solúveis de início, né? Também os avanços da genética aplicada, o chamado melhoramento, né, que se diz, genético de plantas e animais, e depois, mais na virada do século, também a aparição dos motores a vapor e depois motores a explosão, que deram um grande impulso na mecanização em geral, na mecanização agrícola em especial. Quais seriam então as características principais do modelo da Revolução Verde? Sumariamente, vamos colocar algumas questões. Primeiro, a utilização massiva de agrotóxicos, o uso de fertilizantes químicos de síntese industriais, a motomecanização, a irrigação em alta escala, o melhoramento genético, entre outras tantas características desse modelo. É importante dizer que o modelo só funciona com este pacote todo amarrado. Ele não funcionaria apenas com agrotóxicos ou com fertilizantes, ele precisa de tudo isso porque todas as inovações foram feitas para serem articuladas umas com as outras. Quais são, então, nesse sentido, o impacto da Revolução Verde? Quais são os impactos, né? Máquinas e equipamentos substituíram basicamente a tração animal, quase totalmente. Aumentou-se muito a produtividade do trabalho, estabeleceram-se condições técnicas também para a expansão, nesse sentido, do monocultivo, né?
Também deu-se a especialização em poucos produtos, né? Logicamente, os produtos mais lucrativos no avanço do mercado, né? E dá para se dizer que a Revolução Verde, entre as revoluções agrícolas, foi a de maior impacto em um curtíssimo tempo. Todas as outras revoluções demoraram quase 10 mil anos para acontecer, e a Revolução Verde, em torno de um século, mais ou menos, desenvolveu quase tudo que hoje a gente tem como agricultura atual. Teve um grande impacto produtivo, mas também um grande impacto ambiental e social. Retomar então a questão das principais características da Revolução Verde, né? Começando pelos fertilizantes químicos. Bem, a química agrícola ela possibilitou a formulação de fertilizantes de alta solubilidade, desde os estudos do Liebig até a formulação dessa teoria na forma de adubos químicos solúveis. Houve um avanço enorme na química, com aplicações bastante generalizadas na agricultura, tanto na questão dos agrotóxicos, quanto principalmente dos fertilizantes de início. Isso deu força a todo um modelo, né, em que a reposição da fertilidade dos atuais monocultivos fica confinada, baseada quase que inteiramente nestes insumos. Mas esses insumos, a parte de toda a sua produtividade que daí advém, tem diversos impactos também, né? Em primeiro lugar, é bom entender que o modelo da aplicação de insumos tem sido um modelo que não compreende bem a questão da relação do solo e planta. Os insumos são colocados, os fertilizantes são colocados muito em função de alimentar a planta, mas o solo continua igual ou pior, porque não há nenhum tipo de manejo que privilegie toda a vida do solo, toda a questão física e biológica do solo. Então, esses adubos são basicamente uma suplementação alimentar à planta e o solo considerado basicamente como um substrato quase que neutro nesse sistema. Outra questão relativa aos fertilizantes é que a matéria-prima desses fertilizantes são jazidas, né, e que estão em franca exploração, algumas num estado já quase de extinção. Então não há futuro para este modelo baseado em fertilizantes, que são rochas que são tratadas, né, industrialmente para transformar em fertilizantes solúveis. Isso vai ter um fim. Existem estimativas de que em 2050 a maior parte das jazidas de fósforo e potássio já estariam sendo comprometidas. A questão dos adubos, dos fertilizantes químicos também, é que eles por serem solúveis, prontamente assimiláveis pelas plantas, também são prontamente assimiláveis pelas chamadas pragas e insetos, né? Como alguém conhece aí a teoria da trofobiose de Chaboissou, né? Essas plantas alimentadas com fertilizantes solúveis são muito mais propensas à atração de insetos e pragas e às explosões populacionais dessas pragas. Outro impacto importante dos fertilizantes sintéticos é a lixiviação desses componentes que vão contaminar a água, o solo e a água, né? Nitratos na água comprometem grandemente a qualidade da água e o próprio solo que fica também contaminado. Outra questão não menos importante é que esses fertilizantes eles têm um alto custo e também provocam todo um sistema de dependência dos insumos ao comércio externo, fora da propriedade. Nada desses insumos pode ser produzido na própria propriedade. Então, há uma dependência grande, né, dos insumos externos.
Agora, outra das principais características, os pilares da Revolução Verde, os agrotóxicos, né? Muito importante tratar deles, porque eles provocam uma série de intoxicações humanas, uma série de enfermidades, né, que atingem tanto os agricultores quanto aqueles que venham a consumir esses produtos tratados com agrotóxicos. Também tem um enorme impacto negativo sobre a vida silvestre, né, porque acabam matando os insetos, as pragas, mas também acabam matando uma série de outras modos de vida que existem no sistema, né, e especialmente os próprios inimigos naturais dos insetos, o que força a mais agrotóxicos. Outro detalhe que seria importante colocar também é que no Brasil ainda se usam diversos ingredientes ativos, né, que em outros países já foram banidos por causa da sua periculosidade, por causa do seu grau de intoxicação que provocam. Então já falamos da contaminação das águas. É muito importante saber que tanto as águas superficiais como as águas do subsolo, né, têm sido comprometidas. Hoje mesmo águas profundas, já as pesquisas indicam que há muito resíduo de agrotóxico em quase todas as formas de água, né, tanto subterrâneas quanto superficiais, até a água do mar, né. Uma questão também relevante é que as pragas, elas aos poucos, elas vão tornando-se resistentes aos princípios ativos dos agrotóxicos. Isso faz com que cada vez mais se tenha que colocar quantidades maiores de agrotóxicos, que se pesquise moléculas mais fortes, né? E que, portanto, em vez de diminuir a contaminação, a gente esteja literalmente aumentando em escala exponencial esse perigo. Outra coisa que foi já mais ou menos pautada é que há um total desequilíbrio no sistema em termos de vida, né? Os inimigos naturais desaparecem junto das pragas, né? E aí se torna cada vez o sistema mais dependente dos agrotóxicos pela ausência desses inimigos naturais. E para terminar, a questão dos agrotóxicos, é bom lembrar que o Brasil é o campeão mundial há diversos anos já no consumo de agrotóxicos. Só para ter uma ideia, entre 2000 e 2012, nós passamos de usar de 3 a quase 7 quilogramas de agrotóxicos por hectare. Isso é uma quantidade muito grande. Outra coisa que se deve dizer é que os agrotóxicos, eles realmente deram um grande avanço na produtividade do trabalho, né? Por quê? Porque eles, numa tacada só, eles acabam com todas as pragas, né, que existem na lavoura. Então, esse é mais um detalhe sobre os agrotóxicos.